Tu já fez isso que eu vou te contar agora? Chega a virada de ano e aí tu senta e decide que vai fazer o teu mapa dos sonhos. Tu vai colocar ali todo o redirecionamento que tu quer fazer para tua vida no próximo ano. Aí tu vai lá, entra no Pinterest, procura as fotos mais astéricas impossíveis, as mais glamurosas. Vai lá, coloca elas no teu mapa dos sonhos. Aí tu imprime esse mapa dos sonhos ou tu coloca de wallpaper do teu celular. E aí passam os dias e tu não faz nada que estava lá. E calma, tu não tá sozinho nisso. Eu acho que grande parte da maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo já fez isso pelo menos uma vez na vida. Eu, inclusive, já fiz várias. O motivo disso não virar realidade não é falta de motivação. Eu acho que é algo bem mais profundo que isso e é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje para vocês. O meu processo dentro desse rebrand da própria vida, que eu e a Lu gostamos de chamar, esse redirecionamento, que muitas das pessoas também chamam de glow up da própria vida. Foi o processo que eu passei, os erros que eu cometi, os acertos que eu fiz até eu entender que um redirecionamento da própria vida não é que nem as pessoas vendem nos filmes algo glamuroso, algo sexy, algo extraordinário. Não, o redirecionamento da própria vida está nas pequenas escolhas que tu toma no teu dia a dia, trabalhando com a tua realidade para estar cada vez mais próximo do teu objetivo. Então, eu já vou te adiantar, antes de dar um start real no vídeo, que a virada de vida cinematográfica que tu tá esperando não existe. E tá tudo bem. É bom ela não existir, porque aí aqui a gente vai trabalhar com a realidade. Eu sinto que foi vendido para nós pelos cinemas e agora pelas redes sociais que essa mudança de vida, esse redirecionamento de vida é algo cinematográfico. Normalmente é assim, ó. Presta aqui atenção comigo para te ver se não é bem assim. A protagonista vai lá e decide que quer mudar de vida, quer redirecionar a vida dela. Aí ela decide que vai mudar de cidade, normalmente é sempre para alguma cidade maravilhosa, como Los Angeles ou Nova York. Aí ela vai lá, aluga o apartamento dela, normalmente em algum lugar com uma vista deslumbrante. Ela logo já arruma um trabalho em alguma grande editora. Ela vai lá, troca o cabelo dela, fica maravilhosa, porque a gente sabe que essas atrizes ficam maravilhosas com qualquer corte e estilo de cabelo, né, gente? Nós, meras mortais, nem sempre. E ela já também substitui o antigo namorado dela, que não faz mais sentido para ela, e logo já entra um galã de cinema na vida dela para fazer essa substituição, e assim vai indo. E na vida real não é assim. Não existe essa fantasia deslumbrante. A mudança, ela vem das coisas pequenas, dos pequenos ajustes que a gente decide fazer dia após dia para nós colocar mais perto da onde a gente quer chegar. São os pequenos hábitos que a gente vai enraizando todos os dias. São as pequenas regrinhas que a gente começa a aplicar e torná-las inegociáveis na nossa vida que realmente nos trazem esse redirecionamento de vida, não é nada fantasioso. E grande parte da maioria das pessoas talvez não consiga transformar esse redirecionamento que ela quer da própria vida em realidade, porque ela fica esperando por isso que prometeram nos filmes para ela. E como eu já disse, não vai vir. A primeira coisa que eu quero te falar aqui é sobre mentalização. E eu sei, gente, que isso é um papo meio clichê, já tá todo mundo cansado de ai, mentalize, ai, acredite. Mas vem cá, pensa comigo. Nós somos cheios de insegurança, certo? Eu, pelo menos, sou. E estou trabalhando nelas. E compartilhando aqui com vocês, que ajuda também, né? Ter os desabafos de vocês e trocar essas ideias com vocês. Enfim, nós somos pessoas que temos inseguranças por natureza, né? Então, pensa comigo, não é muito mais fácil a gente tentar mudar a nossa mentalidade para acreditar que a gente é o que a gente quer ser antes disso ser real, do que ficar todo dia acordando se perguntando, ai, será que eu vou conseguir estudar hoje? Ai, será que eu vou conseguir ler o que eu queria ler hoje? Ai, será que eu vou conseguir treinar hoje? Ai, será que hoje o meu dia vai ser bom? Não, tu já acorda pensando, eu sou estudiosa, então hoje eu preciso o quê? Estudar. Eu sou atleta, eu cuido da minha vida, eu vou viver com longevitude. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar e comer bem. É isso, eu sou.
É começar a acreditar que tu realmente é, mesmo antes de tu ser. Porque quando tu de fato acredita que tu é, tu vai fazer as coisas para seguir sendo aquilo. Tu consegue entender isso? Então é isso que eu tô falando, aplicar a mentalização na vida de vocês antes mesmo de vocês serem o que vocês querem ser, para vocês terem combustível para conseguir fazer as coisas que vocês precisam fazer para ser de fato aquilo. E nem sempre isso vai funcionar, gente. A vida não é tênue, não faz sentido se fosse. Vai ter dias que nem toda mentalização vai fazer tu realmente fazer o que tu precisa. Só que, na maioria das vezes, vai funcionar. Funcionou para mim, funciona para pessoas ao meu redor. Então, o que custa tentar? E isso é sobre identidade, sobre tu entender quem tu é e o que tu quer ser e o que tu precisa fazer para se tornar aquilo. Presta atenção aqui comigo. A gente já conversou sobre isso e vamos conversar de novo. Identidade negativa também se torna identidade. Então, se tu ficar sempre repetindo coisas pessimistas sobre si mesmo, e eu já falei sobre isso no meu vídeo de confiança, o teu cérebro vai memorizar que tu realmente não consegue. Ah, eu não consigo estudar, eu não consigo treinar, eu não treino bem. Não, porra. Eu estudo bem, eu treino bem, eu me alimento bem. É sobre isso, entendeu? Se afirmar mesmo antes de ser. E, gente, uma coisa que funciona muito para mim é aplicar pequenas regrinhas na minha vida. É priorizar o que eu preciso priorizar e aplicar pequenas regrinhas para me ajudar a concretizar o que eu preciso fazer. Porque, por exemplo, assim, ó, eu sou TDAH. Extremo. E eu passei 27 anos sem tratamento. Só descobri o meu diagnóstico com 27 anos. Então, eu entendi que o meu ápice de atenção é pela manhã. Então, o que eu sempre fazia pela manhã? Eu treinava, porque eu acordava, eu comia meu pré-treino e eu ia treinar. Eu não tinha tempo para ficar negociando comigo mesma, porque eu entendi que se eu abrisse o olho e eu já direcionasse a atenção que eu tinha quando eu acordasse direto para o que eu precisava fazer, depois eu não ia ficar o resto do dia me negociando comigo mesma. Porque a gente sabe que a gente adora negociar consigo mesmo, né? Então, por isso que eu aplico essas pequenas regrinhas. Só que conforme a minha vida foi evoluindo, foram passando os anos, eu comecei a assumir mais responsabilidades profissionais. Então, eu entendi que de manhã eu precisava utilizar todo o período da manhã para trabalhar, que era quando a minha atenção está no auge, né? E trabalhar para mim nesse momento era e é a minha prioridade. Treinar, infelizmente, não. Então, eu tive que parar de treinar de manhã e só consegui encaixar o treino para mim mais à tardinha, que não era o ideal, porque eu dia após dia, ficava negociando comigo mesma. Então, o que eu fiz? Eu apliquei uma regra ridícula na minha vida, que pode parecer ridícula para ti, mas funciona, gente, porque desde criança a nossa cabeça já está condicionada a seguir essas regras. Então, o que eu fiz? Eu amo comer doce de leite para ir treinar, tá? Amo de paixão, né? Eu já utilizo doce de leite antes de treinar para me dar motivação para ir treinar, aquele docinho gostoso Conf antes do treino. Então, eu apliquei uma regra. O doce de leite entrou dentro de mim, eu já não tenho mais possibilidade de desistir de treinar. O doce entrou, o treino aconteceu. E é sobre isso. Então, todas as vezes que eu como meu pré-treino, eu penso em desistir de treinar porque eu estou cansada, eu lembro, poxa, mas eu preciso treinar, porque o doce de leite já entrou. E o doce de leite entrou, treinou. E, gente, parece idiota, mas faz 2 anos já que eu tô indo treinar porque eu comi doce de leite. E, olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que essa regra foi infalível, tá? Não teve uma vez que eu não fui. E é sobre isso, gente, sobre a gente fazer pequenos ajustes, entender o que realmente são prioridades para nós naquele momento e fazer pequenos ajustes para conseguir conquistar aquilo. Essa regra do doce de leite pode parecer idiota, boba, pode não ser uma história bonita para um filme, mas foi o que resolveu na história da minha vida. E vamos para mais histórias da minha vida pessoal que ajudaram a mim e pessoas à minha volta. E agora eu espero que ajude vocês também a conseguir redirecionar e realmente conquistar esse rebrand da própria vida. Quando eu comecei a ler, eu queria me tornar leitora. E eu me sentia, desde o início, uma leitora. Eu mentalizei que eu era leitora. Só que, na realidade, era diferente, né? Eu já contei aqui várias vezes que eu sempre gostei de ler, eu sempre lia ficção. Só que ficção é divertido. E eu queria me tornar uma leitora de desenvolvimento pessoal.
E tava difícil. Primeiro, eu comecei tentando ler um capítulo por dia e não deu certo, porque a gente sabe que tem capítulos que são muito extensos. Depois, eu tentei ler 10 páginas por dia, não deu certo também. Aquele sentimento de fracasso e de culpa só ia enraizando dentro do meu cérebro. Então, eu decidi criar a regra dos 20 minutos. E, gente, essa regra, ela já é validada, tá? Porque 2 amigas minhas aplicaram e elas se tornaram leitoras. Então, é ouro isso aqui, tá? O que eu fiz? Eu botei uma regra na minha vida, junto com essas pequenas regras que eu utilizo para conseguir fazer as coisas que eu quero, regras pequenas e realistas, que eu todos os dias ia ler 20 minutos. E eu já fazia isso ao acordar, tá? Porque o que a gente conseguir matar de importante quando a gente acorda é maravilhoso, porque a gente acorda energizado. Claro, se a gente dormiu bem, né? Então, eu já acordava e lia 20 minutinhos, todos os dias. E, ao passar do tempo, esses 20 minutinhos foram ficando poucos. Só que foi só graças a eu aplicar essa regra pequenininha dos 20 minutinhos que eu consegui começar a ler. Porque era só 20 minutos, o meu cérebro tinha até preguiça de negociar comigo mesmo, porque 20 minutos era rápido, eu não tinha desculpa para dar. Era ler aqueles 20 minutos e pronto. E conforme foi passando, esses 20 minutos viraram 30, que viraram 40, que viraram 1 hora, e hoje em dia eu amo ler desenvolvimento pessoal. E tu entende que é sobre isso? Porque o teu cérebro, normalmente, quando tu chega nesse estágio de eu não consigo fazer as coisas que eu quero para mudar de vida, o teu cérebro ele já tá com um depósito de falhas ali, ele já tá viciado nesse sentimento de eu quero, eu não consigo, eu me frustro. Então, o que tu precisa fazer é justamente isso, mudar o depósito do teu cérebro, começar, em vez de um depósito negativo, ter um depósito positivo de coisas. E tu não vai conseguir, do nada, fazer essa mudança. Tu precisa trabalhar pequenas coisinhas na tua vida que cabem dentro da tua realidade que vão te fazer chegar lá. E quando tu começa a fazer essas pequenas coisinhas, tu começa a fazer teu cérebro entender que sim, tu é capaz. Agora, se eu ficasse sempre querendo ler um capítulo, 1 hora de livro, até hoje eu não conseguiria ter, de fato, fazer isso, porque eu ia estar sempre me sentindo culpada por não ter conseguido realizar aquela coisa grandiosa que eu botei na minha cabeça. E dito tudo isso, eu quero falar mais 3 coisinhas antes de chegar na minha história final, que me fez entender muito sobre o que eu estou falando aqui hoje para vocês. Quando tu quer enraizar hábitos na tua vida, não começa todos de uma vez. Tu não vai conseguir dar atenção para todos os hábitos de uma vez, e tu vai falhar em todos e só vai ficar alimentando esse depósito de falha que eu comentei agora com vocês. Escolhe um hábito por vez. Prioriza, pega para ti e pensa, o que é prioridade para mim agora? Por quê? Por que é prioridade para mim? Então, eu vou começar por ele. E, gradualmente, quando tu tá com a tua atenção direcionada para aquele hábito, gradualmente tu vai conseguir enraizando ele. E quando tu pegar e enraizar o teu primeiro hábito novo, tu vai ter um depósito de verdade de que tu consegue para começar no teu segundo hábito. Então, não começa tudo de uma vez. Eu sei que a gente tem ansiedade, ainda mais quando a gente está insatisfeito, a gente quer fazer tudo de uma vez. Mas é aquele ditado antigo, quem tudo faz, nada faz direito, alguma coisa assim. Eu nem sei o ditado, mas enfim, alguma coisa assim. Então, foca num hábito por vez. Outra coisa, aprende a dar prioridade para o que é prioridade na tua vida. Não fica focando no que outros estão fazendo. Porque fulano tá agachando com 100 quilos na academia, porque não sei quem tá correndo uma maratona. Foca no que é importante para ti. Não fica se baseando nos outros. Eu já falei sobre isso. Inspire-se nos outros, mas não queira que o objetivo do outro seja o teu, porque tu precisa olhar para ti e ver o que é importante para ti. Então, não queira que a mudança de vida do outro seja a tua mudança de vida também. E última coisa, elimina todo o ruído que tem em volta de ti para te não conseguir consolidar aquele hábito, sabe? Tipo, cara, eu quero treinar, mas eu tenho que treinar de manhã cedinho. O que eu posso fazer? De noite. De noite eu posso deixar o meu café pronto para passar, eu posso deixar a minha roupinha de treino ali pronta, que eu só levanto e coloco ela, e aí tu levanta e já coloca a tua roupa de treino, e aí quando tu tá com a roupa de treino, tu já pensa, preciso ir. Sabe? Alinha a tua vida de acordo com o que tu quer. Não tenta ir empurrando tudo com a barriga, chegou no dia, vamos ver o que eu consigo fazer. Não, se programa, se organiza, para chegar na hora que tu precisa fazer aquilo, tá tudo alinhado da melhor maneira possível,
possível para te realmente ir lá e fazer. Eu falei que iam ser 3 coisas, né? Mas na verdade tem uma quarta. Entenda que tu não. E ela casa um pouco com a segunda, né? Que eu falei sobre a mudança de vida do outro, não necessariamente tem que ser a tua também. E aqui cabe essa quarta coisinha que eu quero finalizar aqui falando para contar a história que me fez enxergar muito do que eu estou compartilhando aqui agora. Enfim, meu Deus, gente, eu queria ser menos prolixa, mas eu não consigo. Agradeço a vocês que estão até aqui agora comigo. Enfim. Entenda que tu não precisa ser o melhor em tudo que tu faz. Não. Hoje em dia, cara, eu não sei como que a gente chegou nesse ponto que não dá mais para ser ruim em nada. Não dá mais para ser ruim em absolutamente nada. Não dá para ser mediano. Tudo tem que ser de alta performance. Não, porque eu vou correr uma maratona, aí eu vou comprar isso e isso. E aí eu vou... Ai, gente, tudo é alta performance. A gente não pode mais se contentar em ser mediano em nada. Por exemplo, se eu quiser ser uma... O que é ser leitora para mim? Se para mim ser leitora é ler 20 minutos de livro por dia, tá tudo bem, eu vou ler os meus 20 minutos por dia. E eu sou leitora, porque para mim isso é ser leitora. Se eu quero ser uma atleta, mas eu só consigo ir 2 vezes na academia, eu vou 2 vezes na academia, eu sou uma atleta. Eu não sou a melhor atleta do mundo, mas eu sou uma atleta. Eu bato no peito e falo, eu sou atleta. Porque sobre isso, a gente não precisa ser o melhor no que a gente faz pra gente ser. A gente simplesmente pode ser. E foi justamente nessa de querer ser a melhor no que eu estava fazendo, perseguindo a alta performance, que eu quase me ferrei, tá, gente? E é essa história que eu quero contar pra vocês. Eu idealizei na minha cabeça por conta de comparação e... sei lá, comparação e sempre estar querendo o que os outros estão fazendo, que eu comecei a querer ter alta performance dentro da musculação, desde quando eu entrei. Como as minhas amigas mais próximas já treinavam há anos e tinham uma performance muito boa, eu queria igual. Então, desde que eu entrei na academia, eu comecei assim a tentar cada vez puxar mais e mais peso. E no primeiro ano eu até me respeitei, né? Eu priorizei ali a ter uma boa amplitude, a fazer a execução bonitinho, só que no segundo ano eu descaralhei. Eu comecei assim a querer puxar muito peso e fui indo, escalonando. E aí chegou num belo dia que eu simplesmente fui treinar glúteo, elevação pélvica. E eu não consegui pegar o peso que eu estava pegando. Só que aquilo era final de ano e eu tinha lutado muito para chegar naquele peso. E o ego não me deixou entender que aquele não era o meu dia, eu não ia conseguir puxar aquele peso, e eu tentei. E eu me lesionei feio na pelve, tá? E até hoje, gente, eu não posso executar o exercício de elevação pélvica porque eu me machuquei feio. E foi justamente isso, correndo atrás de um sonho que depois eu fui entender que nem era meu. Eu ficava me comparando com os outros e com pessoas próximas de mim que tinham um shape dos sonhos, e eu queria porque queria colocar aquele shape dos sonhos, de um sonho que nem era meu. E eu quase me ferrei. Quase fiquei lesionada, assim, grave mesmo. Porque foi dos 2 lados da minha pelve. Isso entra em paralelo com outra coisa que eu quero falar para vocês. Enquanto eu estava nesse processo da musculação, foi quando eu entrei e descobri o futevôlei, né? Porque eu precisava de um cardio, né? Eu precisava de um exercício cardio. E eu já não aguentava mais fazer bike e esteira. E eu queria algo que eu realmente gostasse de fazer. Já tinha tentado algumas lutas, não gostei, mas não desisti. Esse é o ponto, não desistir. Segue procurando alguma coisa que alguma coisa tu vai gostar de fazer. De exercício físico. E aí eu encontrei o futevôlei. E eu me apaixonei pelo futevôlei. Foi, tipo assim, um amor que eu tô até hoje, né? E cada vez eu tô me dedicando mais e mais. E eu tava deixando de fazer o futevôlei e me dedicar para ele porque eu estava tentando performar mais e mais dentro da musculação. Sendo que o futevôlei me fazia feliz, a musculação não me fazia tão feliz assim. Até hoje eu entendi que musculação não é o suprassumo dos exercícios para mim. Eu faço porque eu quero ter longevidade. Eu quero chegar na minha terceira idade bem. E eu entendi que é a musculação que vai me fazer ter isso. Então, eu treino. Mas hoje em dia eu treino 3 vezes na academia. E tá tudo bem. Porque eu entendi que aquele shape que eu estava idealizando nem era um sonho meu, era um sonho que a sociedade tinha imposto na minha cabeça. Então, quando eu entendi que o que eu amava mesmo era o futevôlei, eu parei de direcionar toda o máximo da minha energia para a musculação e comecei a direcionar para o que realmente me fazia bem, que era o futevôlei.
E olha esse exemplo do que aconteceu na minha vida e pensa onde talvez tu esteja aplicando isso na tua vida. Algo que tu está direcionando a tua atenção que nem é um sonho teu. É um sonho de outra pessoa ou que a sociedade enfiou na tua cabeça e aí tu está deixando de colocar energia no que tu realmente quer. E, cara, esporte é uma coisa que pode trazer várias reflexões. Assim como tem muitas pessoas que conseguem entender que elas têm capacidade de fazer as coisas na vida através do foco que elas conseguiram construir na musculação, todos os esportes te trazem reflexões, se tu quiser, né? Claro, porque a gente sabe que tem fases da nossa vida que a gente não consegue refletir sobre nada. Mas é justamente sobre isso aqui o canal. Tu parar de viver no automático e tu começar a viver com intenção para tua vida, viver intencionalmente, não no piloto automático, empurrando tudo com a barriga, sem entender nada do que está acontecendo. E foi dentro do futebol em que eu entendi que eu podia ser ruim numa coisa. E eu sou péssima, gente. Faz 1 ano que eu tô treinando futebol e eu ainda não fiquei boa. E tá tudo bem, porque é um processo. Eu aceito chegar lá na quadra e ter dias que os meus professores me zoam. E eles têm que ter o máximo de paciência comigo. E tá tudo bem. Eu aceitei que eu preciso ser ruim muitas vezes numa coisa até eu ser boa. E disso eu já apliquei em várias outras questões da minha vida. Por exemplo, aqui. Eu sei que aqui eu vou errar muitas vezes até um dia eu acertar, mas eu sei que vai dar certo. Porque no futebol agora eu tô evoluindo, eu tô começando a receber elogios, eu tô começando a me desempenhar melhor. E eu só consegui chegar nesse estágio porque eu aceitei ser ruim por muito tempo. E tá tudo bem ser ruim. Gente, quando eu entrei no futebol, eu entrei com essa mentalidade, que eu tinha que ficar boa, e aí eu via todo mundo bom. E aí eu entendi uma coisa, que eu não preciso ser bom. Eu posso ser ruim por muito tempo numa coisa até eu finalmente ficar bom, porque é um treino. É que nem a vida, tu treina para chegar lá. Tem um livro, que inclusive várias dessas reflexões que eu fiz aqui também vieram desse livro, eu vou deixar ele aqui, tá? Para quem tem interesse, que chama O Ego é Seu Inimigo. Tem um capítulo que fala sobre, acho que o nome do capítulo é bem assim, ó, falar, falar, falar. E ele explica que quando a gente anuncia, quando a gente fala o que a gente vai fazer, o gatilho que isso causa no nosso cérebro, a sensação é parecida com a de fato fazer aquilo. Então pensa comigo, hoje tudo antes da gente fazer, a gente posta, né? Tu vai lá e posta no Instagram que tu vai começar uma dieta nova. O teu cérebro já entende que tá meio caminho feito e relaxa. Então toda essa energia que tu gasta falando que tu vai fazer as coisas e mostrando pros outros que tu vai fazer as coisas, às vezes gasta a energia que tu tinha para realmente de fato fazer aquilo. E eu comprovei isso, gente, porque dentro desse 1 ano que eu fiquei fora das redes sociais, inclusive, se tu não viu esse vídeo, vai ver, que eu entendi que realmente, gente, a gente gasta muita energia anunciando e falando que a gente está fazendo e querendo se provar, e quando a gente percebe, a gente não fez nem 10% de tudo que a gente precisava fazer, porque a gente estava gastando energia anunciando. E isso já linka com outra coisa. Cuidado para quem tu conta o que tu quer, o que tu vai fazer, o que tu tá com vontade de construir, porque uma coisa é fato, gente. Se tu falar o que tu tá fazendo, o novo hábito que tu quer consolidar, para uma pessoa que também tem essa mesma mentalidade que tu, que também está construindo coisas, que também já consolidou aquele hábito que tu quer consolidar na tua vida, ela vai te dar motivação, ela vai falar, isso aí, faz mesmo. Agora, se tu contar para uma pessoa que também queria fazer aquilo, mas não tem coragem, não tem foco, não tem constância, ela vai tentar te desmotivar. E às vezes nem é por culpa dela, nem é porque ela é uma pessoa ruim, é o próprio inconsciente dela dirigindo a vida dela. As próprias insatisfações que estão enraizadas ali na cabeça dela, querendo te colocar para baixo. Às vezes nem é culpa dela, ela nem entende o que está acontecendo. Entendam quem vocês são. Entendam qual é a identidade que vocês querem construir para vocês. Pensem nos pequenos ajustes que vocês podem fazer para aquilo acontecer. Apliquem regrinhas pequenas na vida de vocês que vocês não podem mais negociar com elas. Lembrem-se que desde criança o nosso cérebro é condicionado para seguir regras, então use o lado bom disso para si mesmo e cuidado com quem tu vai compartilhar as tuas coisas e não gasta a pouca energia que tu tem falando ao invés de fazer. E agora, para encerrar, eu vou deixar uma liçãozinha para vocês, que vocês sabem que eu adoro compartilhar lições, porque para mim, dica boa é dica compartilhada, né, gente? Para o que tu tá fazendo. Se não puder parar agora, espera chegar à noite, não sei que horas tu tá assistindo isso, um tempo que tu tiver, e faz isso. Pega uma folha,
qualquer folha, uma folha velha, um caderno velho, qualquer coisa, e escreve. Pode ser digitalmente também. Eu sou da antiga, né, gente? Eu gosto de escrever. Mas pode ser dentro do teu celular, num bloco de notas, enfim, não importa. O que importa é fazer. Escreve 3 palavras de coisas que tu quer se tornar. Coisas que tu quer redirecionar a tua vida, que tu quer ser. A exemplo, eu quero ser atleta, eu quero ser leitora, eu quero ser autêntica. Depois que tu escrever essas 3 coisas que tu quer fazer, tu se pergunta para si mesmo, o que significa isso para mim? Para mim, não para os outros. E aí tu responde, para mim, por exemplo, eu quero treinar. Para mim, treinar 2, 3 vezes na semana tá bom? Pronto, tu vai fazer acontecer para tu ser uma atleta, porque para ti treinar 2, 3 vezes tá ótimo, é isso que é ser atleta para ti? Pronto, vai fazer. Eu quero ser leitora. Se para ti ser leitora é ler 10 minutinhos no dia, tá bom, é isso, eu sou leitora. Eu quero ser autêntica. O que é ser autêntica para ti? Tu quer seguir mais os teus princípios, os teus valores? Tu quer usar as roupas que tu gostaria? Seja autêntica, na tua percepção. E é sobre isso, sobre trabalhar com a tua realidade, não com a realidade dos outros. E depois que tu tiver essas 3 palavrinhas do que tu quer se tornar e que tu já vai estar acreditando e mentalizando que tu é, compartilha aqui comigo que eu também quero saber. E vocês sabem que eu adoro ler os comentários, que eu sempre respondo, e essas reflexões que vocês me trazem dão combustível tanto para mim quanto para a Lu seguir criando e trazendo para cá. Então, me conta aqui nos comentários quais são as 3 palavras de coisas que tu vai se tornar e que tu já é. E por último, compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando fazer um redirecionamento, um rebrand da própria vida. E até a próxima, gente.